Senhoras e senhores deputados e deputadas, ocupo essa tribuna pela primeira vez trazendo uma mensagem da nossa querida ex-senadora Marina Silva, candidata à presidência da República do Brasil, que obteve uma performance notável, 20 milhões de votos e quase 20% do eleitorado brasileiro. Esse resultado dá ao Partido Verde, nessa legislatura, uma legitimidade e um poder de influência que transcende o número ainda limitado de sua bancada. Nos posicionamos, já na convenção entre o primeiro e o segundo turno, de forma independente em relação aos dois candidatos presidenciais que permaneceram no segundo turno. A nossa postura em relação ao atual governo, da presidenta Dilma Rousseff, segue exatamente o mesmo caminho. É uma postura de independência que exclui a oposição cega pela oposição e também exclui o adesismo. Não fazemos parte da base do governo, não fazemos parte da oposição. Nosso caminho é um caminho de independência, balizado, inclusive, pelos compromissos que ambos os candidatos presidenciais ao segundo turno assumiram quando tivemos, entre o primeiro e o segundo turno, a oportunidade de levar a eles a nossa agenda verde. Ambos assumiram compromissos. A presidenta Dilma assumiu compromissos. E esses compromissos serão aqui cobrados, nessa tribuna, por essa bancada do Partido Verde. Quero inicialmente abordar o tema da nossa primeira deliberação de bancada ontem, que é a questão do salário mínimo, que essa casa deverá discutir com grande intensidade, tendo sobre si os olhares de todo o país, na próxima semana. A postura da bancada do Partido Verde foi ouvir o movimento sindical, ouvir a posição do governo. Tivemos a oportunidade de ter o ministro Luiz Sérgio e o secretário executivo do Ministério da Fazenda, que nos expôs as razões do governo, e tivemos também o nosso colega Paulinho, do deputado do PDT, que nos expôs o posicionamento das centrais sindicais, como elas viam a questão. Os deputados do Partido Verde, com a presença do nosso senador, realizaram uma discussão aprofundada sobre o tema e chegamos a algumas conclusões. Em primeiro lugar, de fato, entendemos que esse ano é um ano de austeridade. É um ano que, à semelhança de 2003, será marcado por necessariamente contenções nos gastos públicos. Isso por quê? Porque houve no ano passado, em período eleitoral, um enorme descontrole do gasto público. De fato, houve, por parte do governo do então presidente Lula, um jogo muito pesado, onde a máquina pública foi intensamente utilizada e onde houve muito gasto público com o propósito de vencer as eleições. E corresponde a essa situação, somada a um repique da inflação no Brasil, ainda não muito significativo, porém já preocupante, e também a um processo inflacionário no âmbito internacional, sobretudo no que diz respeito aos alimentos, correspondem medidas de prudência. Tradicionalmente, o governo brasileiro vem, nessas situações, elevando a taxa de juros, o que é um remédio muito amargo, necessário, porém muito amargo, e que poderia ser compensado por uma política de austeridade maior em relação a gastos públicos. No entanto, nós entendemos que é absolutamente legítimo o pleito do movimento sindical também. E, na verdade, o Partido Verde, dentro da sua condição de independência, propõe e se alinha com uma proposta alternativa que não são nem os 600 propostos pela oposição, pelo PSDB no caso, que nos parecem temerários do ponto de vista fiscal,
como também não os 545 propostos pelo governo, que pensamos ser insuficientes. A nossa proposta, que não mexe nas regras do jogo, que não altera no seu essencial aqueles critérios de reajuste que vem vigorando nos últimos anos, é basicamente aquela que está sendo, nesse momento, aceita pelas centrais sindicais e defendida, pelo menos por um outro partido aqui da casa, que é o PDT, R$ 560 com uma antecipação, ou seja, seria o que passar do critério vigente de reajuste seria deduzido de um aumento maior que se espera para o ano que vem. Com isso, nos parece que estamos propondo um ponto de convergência que poderia suscitar um amplo consenso nesta casa e fazer com que nós, de fato, entrássemos no ano de 2011 com uma situação, de fato, de um consenso nacional em relação ao primeiro grande desafio que esse governo, por um lado, e essa legislatura, por outro lado, encontram. Então, a proposta do Partido Verde é essa. O secretário executivo do Ministério da Fazenda afirmou, diante dessa proposta, que ela custaria à União aproximadamente 4,5 bilhões de reais. O que não nos impressiona tanto assim. Pensamos que existem numerosas áreas de governo onde é possível compensar e de forma até muito compensadora esse gasto a mais que teríamos. Penso que há necessidade de fazermos cortes de subsídio, por exemplo, para a indústria automobilística. Não há razão nenhuma para que ela seja subsidiada. Nós vimos nos Estados Unidos, por exemplo, o presidente Barack Obama, no auge da crise, salvar a indústria automobilística norte-americana, mas o fez impondo um critério daqui para frente, a produção de carros com alto nível de economia de energia, carros elétricos e carros híbridos. Toda uma mutação tecnológica foi incorporada a esses grandes subsídios. Aqui não, aqui o governo subsidia qualquer coisa. Subsidia a indústria automobilística, que representa uma matriz de transportes absolutamente em vias de impasse, as nossas cidades cada vez mais engarrafadas e o governo subsidiando a indústria automobilística. Existem no PAC obras que são questionáveis. O Partido Verde tem questionado o projeto de Belo Monte, um projeto que, nas estimativas mais recentes, pelas estimativas mais recentes, custaria quase 25 bilhões de reais, que recebeu de forma totalmente ilegal uma insólita licença parcial, o que inova a legislação ambiental brasileira. Nunca antes na história desse país houve uma licença parcial. Existe a licença de instalação, existe a licença prévia, mas licença parcial ninguém nunca ouviu falar. Então, ela tem um impacto ambiental gigantesco, 100 quilômetros de rio ficariam com a sua vazão altamente comprometida, e a sua performance, em termos energéticos, ela é questionável. Existe uma enorme diferença entre as épocas de cheia e as outras épocas, e certamente haverá no futuro consequências nefastas do processo de aquecimento global sobre a vazão desse rio. Hoje não é possível mais se fazer nenhuma obra dessa envergadura sem levar em conta as consequências futuras do aquecimento global. Então, esses 25 bilhões de reais poderiam ser muito melhor gastos de outra forma, em energias alternativas. E eu não vou aqui entrar em detalhes, mas terei a oportunidade de voltar a essa tribuna para expor com mais
de forma mais detalhada esse pensamento. Uma outra despesa que nos parece bastante questionável é o trem de alta velocidade, apelidado trem-bala. Existem uma série de estudos contraditórios a respeito, as avaliações de preço não parecem realistas, o governo agora está querendo mobilizar os Correios para participarem desse financiamento. Existem outras alternativas, inclusive no âmbito ferroviário, que parecem mais inteligentes e menos dispendiosas do ponto de vista dos gastos. Ainda, em termos de campos para reduzir o gasto público e melhorar as contas, eu cito as operações que vêm sendo feitas pelo BNDES. Foi compreensível que no auge da crise pudesse haver esse tipo de operação, em que você capta, quer dizer, o BNDES recebe dinheiro do Tesouro Nacional, que tem, evidentemente, um determinado padrão de juro, e acaba emprestando a empresas a um juro muito abaixo, provocando prejuízos graves a médio e longo prazo para o Tesouro Nacional. Isso é compreensível num momento de política anticíclica, num momento recessivo, em que nós precisamos injetar recursos na economia para que ela possa se recuperar. Mas o prosseguimento dessas práticas por parte do BNDES, fora do momento crítico em que elas se deram inicialmente, representa um grave prejuízo para o Tesouro Nacional. Então não me digam que não há recursos para pagar R$560 de salário mínimo. Existem outras obras, eu citaria a BR-319, uma via de destruição da floresta amazônica, que também está prevista. E, finalmente, no âmbito do custeio, nós temos aí um campo importante de corte nos cargos comissionados de livre provimento, que o governo passado aumentou em mais de 100%. Existe um inchaço da máquina pública no tocante a justamente esses cargos comissionados. Corta-se a admissão de servidores concursados, de gente que estudou, fez o concurso público, ralou, passou. Esses não entram. Mas houve, nos últimos anos, uma verdadeira farra de aumento de cargos comissionados de livre provimento. Então, eu citei, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, alguns exemplos de onde o governo, o Ministério da Fazenda, pode buscar cortes que compensem um aumento, que não é nem um aumento, na verdade, é uma antecipação do salário mínimo, que, volto a dizer, seria compensado no próximo ano. Então, o Partido Verde deseja aqui, de forma oficial, propor a todos os 512 deputados restantes que, na semana que vem, quando esse assunto vier à baila, não sabemos ainda de que maneira o governo pretende conduzir isso, do ponto de vista da sua tramitação legislativa, mas que os deputados e deputadas reflitam e imaginem que esse pode, de fato, ser um ponto de convergência de todos nós para superar essa primeira grande questão que se coloca para esta casa no ano de 2011.